Fala pessoal, então vamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série de vídeos criando um site portfólio do zero, usando HTML e CSS. Lembrando que é esse modelo que a gente está seguindo. Até o momento nós já temos o header, a hero e a seção sobre mim. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a seção dos projetos. Então vamos lá para o nosso VS Code. E já chamo aqui div projects. Então dentro dessa div projects a gente vai criar outra div que vai chamar wrapper projects. Wrapper é basicamente embrulhar, né? Então vai ser a div que embrulha os projetos. Então vai embrulhar essas três caixinhas aqui de projeto que a gente tem. Então cada caixinha dessa a gente vai chamar de project. Então, project. Então, e dentro dessa caixinha tem um título para o projeto, né? Então, title project. Tem um texto para o projeto, então vai chamar desk de descrição project. E vai ter um botão ali no final, a gente vai chamar de div.btn btn project. Então vamos lá, vamos fazer e como a estrutura se repete nas três, só vai mudar o título aqui, a gente pode fazer uma e depois copiar e colar 3 vezes. Já otimiza nosso tempo e fica mais fácil de entender. Então aqui projeto 1, vou colocar um lorem aqui, encher linguiça, e o botão vai estar escrito saiba mais. Então, aqui um projeto dentro ali do wrapper projects, a gente vai recriar ele 3 vezes, então 2 projetos, 3 projetos. Então vamos dar aqui o último projeto 3, esse aqui é o projeto 2. Vou deixar fechadinho aqui para ficar mais fácil de entender. Então uma vez com essa parte do HTML feita, vamos lá para o CSS. Então projetos, vamos começar a mexer nos projects. Mesmo esquema das outras, então os espaçamentos de pixel, ele tem o roxo de cor de fundo, né? Então o background color, o mesmo roxo que a gente usou lá no header. O border radius dele 10 pixels, ele fica arredondado em cima e embaixo, em cima e embaixo. E esse componente vai ter um box shadow, que é uma sombra de 1 pixel, 3 pixels, 3 pixels. E aqui a gente vai editar black, vai passar o mouse em cima da corzinha que aparecer aqui e vai arrastar para dar um pouquinho de transparência para ele. Então pode ver que deu uma sombrinha bem de leve aqui, não sei se vocês conseguem ver, vou dar um zoom, e que dá um efeito bem legal no final. Então os projetos já estão aqui e a div já está sombreada. Vou colocar um pouquinho mais claro aqui sim. Então aqui dentro dessa div projects a gente tem o wrapper projects. Então wrapper projects, que é o que embrulha esses containers aqui, certo? Então ele vai ter um display grid. Não vamos usar o display flex, vamos dar uma variada. O display grid ele funciona de que maneira? São 3 objetos, então a gente tem que passar para ele o número de linhas e o número de colunas que a gente quer. Então a gente vem aqui usando o grid template columns repeat. Então a gente quer 3 colunas. E esse 1fr é uma questão de espaçamento, não importa muito pra gente agora. Como a gente só quer uma linha, então grid template rows repeat 1 e 1fr. Poderia usar o display flex aqui também, mas vamos usar o grid pra gente dar uma variada e para vocês verem um jeito novo de alinhar os componentes.
Então, o gap que a gente usaria usando SplayFlex, agora fica grid column gap de 10 pixels e grid row gap, vamos colocar 10 pixels também. Então, vamos ver aqui. Que não funcionou. Acho que aqui tá escrito errado. Aqui no HTML tá escrito errado. Então, pode ver que ele já transformou ali os três, dividindo certinho a largura de cada um e dando o espaçamento que a gente precisa. No CSS ainda, a gente vai mexer em cada projeto individual. Então, project, que é cada quadradinho desse aqui com os textos. Então, no project a gente vai colocar um background color de FFFB aqui, 6B na verdade. Copiar aqui. Ele vai dar essa cor de fundo transparente aqui, então vai ficar um branco só que transparente. Então vai dar esse efeito de roxo claro aqui. Vamos colocar um espaçamento dentro deles de 20 pixels e aí vai ficar desse jeito, espaçou em cima e lateralmente. Próximo passo, um border radius 5 pixels para arredondar as bordas aqui. Você pode ver também que ele tem uma sombrinha bem de leve aqui, que dá esse efeito de como se ele estivesse flutuando. Então vamos colocar um box shadow de 1 pixel, 2 pixels, 1 pixel, 3 pixels. E aqui é a mesma coisa, black, e a gente mexe lá para baixo. Aqui pode ser bem clarinho mesmo. Vamos ver como é que ficou, do jeito que a gente quer. O texto já está preto, vamos colocar um SplayFlex Flex Column, que é para alinhar eles verticalmente. Justify Content Center e Align Item Center. Então vai ficar dessa maneira que o texto vai pro meio da quadrado. E vamos colocar um espaçamento entre o texto e a descrição, entre o título e a descrição de 20 pixels. Então, sem espaçamento fica assim, com espaçamento vai ficar dessa maneira. Então, vamos mexer no título agora. Title Project, isso dele é branca, então branco. Ele está em negrito, então font weight, bold. E o texto dele é um pouco maior que os outros, então font size 20 pixels. Pode ver que já está do jeito do nosso modelo aqui. O texto da descrição a gente não vai mexer, ele é nesse esquema mesmo. A gente vai personalizar o botão agora, que é esse saiba mais aqui. Então a gente vem aqui no css.btn project e a gente vai colocar um background color nele branco, a cor de fundo branca. Vamos dar um espaçamento nele de 10 pixels. Então pode ver que ele já está tomando aquela carinha de botão. Um border radius nele de 5 pixels para ele arredondar. Um box shadow para dar aquele efeito que ele está flutuando. Então 1 pixel, 2 pixels, 1 pixel, 3 pixels, black, e agora a gente joga lá para baixo de novo. Então pode ver que ele já ganhou aquela sombrinha. E a gente vai colocar uma característica que chama transition de 0.2 segundos. Mas por que dessa transition? A gente vai usar uma propriedade aqui do CSS que chama hover. Então .btn project 2 pontos hover,
O que esse rover quer dizer? Toda vez que o nosso mouse passar em cima do botão, ele vai disparar essa ação aqui. Então ele vai mudar o estilo do botão. A gente vai colocar o cursor pointer, que é para o cursor do mouse ficar com essa mãozinha aqui de clicar no botão. E a gente vai colocar um background color transparente. Então toda vez que a gente passar o mouse em cima do botão, ele vai perder a cor de fundo e a fonte dele vai ficar branca em vez de preta. E o transition 0.2 segundos, ele vai fazer toda essa transição em 0,2 segundos. Então fica dessa maneira aí. Uma coisa que a gente pode fazer para ficar melhorzinho, a gente pode colocar uma borda nele, então border, um pixel solid e branco. Então ele fica com a borda mesmo a gente passando o mouse em cima. Basicamente os quadradinhos dos projetos é isso. Só falta a gente adicionar esse título aqui dos projetos. Então a gente vai ter que vir aqui no CSS, dentro de Projects, em cima do Wrapper Projects, a gente vai criar outra div chamada Projects Title e vamos escrever aqui Projetos. Vamos mexer nela aqui agora. Então pronto, Projects Title, que é a div nova que a gente acabou de criar. Vamos alinhar ela no meio. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá ficando. Então colocamos aqui os projetos, copiar aqui certinho, Projects Title. Então o texto está alinhado no meio. Então o texto aqui ele é branco, grande e tem esse espaçamento entre as letras. Então vamos fazer tudo isso aqui agora. Font size de 40 pixels para aumentar o tamanho dele. Color FFF para deixar ele branco. Font weight bold para deixar ele em negrito. Vamos colocar um padding bottom, que é o espaçamento embaixo de 50 pixels. Text transform uppercase, que é para deixar ele todo maiúsculo. Então como você pode ver aqui, já está bem parecido. A única coisa que falta é a gente colocar aquele letter spacing de 2 pixels. E você pode ver que está igualzinho ao modelo do nosso, ao estilo do nosso modelo. Então, mais uma sessão concluída, sessão de projetos. Quando a gente adicionar as habilidades vai ficar bem legal, porque esse sombreamento aqui dá essa impressão que ele está flutuando sobre a página e dá uma dinamicidade bem legal. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer a sessão de habilidades e o footer, e depois vamos fazer a responsividade para os celulares. Então, espero vocês lá.